moradia seria o ponto assim crucial, né, para nós aqui, que é o pessoal é baixa renda, né, todo mundo sabe. Seria tipo assim, né, refinanciar os apartamentos, mas o preço dos aluguel foram lá para cima, né? E como estão planejando aí uma reforma, uma organização aí com condomínio, que é o ideal para se ter uma saída, assim, né, para as pessoas estar pagando uma taxa de condomínio, né, que seja uma empresa de administração de condomínio, que seja um departamento jurídico, porque assim, se a pessoa, por exemplo, vai pagar um condomínio, a prestação dela está lá em cima, tem pessoas, né, que ganham um aposentado mesmo, salário mínimo, tem a prestação aí que está chegando a R$600, para se ter um condomínio, para se ter uma portaria, para pagar um zelador, né, que vai acrescentar assim, contas, né, no orçamento, mas que é para benefício do próprio morador, para o benefício próprio do prédio, né, para cuidar, né, em torno de R$200. Agora a pessoa ela vai gastar aí, né, R$600, vamos colocar mais 200 de condomínio. Aí entra a conta de luz, conta de água, o que ela vai passar? Não vai ter dificuldade, porque ela não vai sobreviver com R$500 por mês para comer, para se alimentar. Então, a moradia digna para mim, no meu modo de pensar, né, seria uma prestação aqui no máximo aqui de R$200, R$250 aí no máximo, para a pessoa ter uma condição de vida um pouco mais adequada, né, para ela estar sobrevivendo. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas a princípio, né, a moradia digna, eles têm que rever esse conceito aí da prestação para essas pessoas não estar, depois lá na frente passando por dificuldade também e não estão conseguindo pagar a própria prestação, aonde vai ela não pagando, o que pode acontecer, tá? Vai ser legal retomar o apartamento dela, então é um transtorno, né? Então, quanto eles têm que rever esse ponto no caso, né? Essa prestação mais suave aí para a pessoa ter condições de estar contribuindo uma taxa de condomínio para a saúde estrutural do prédio. Estou desde o início ali, né? Desde 98, participei de um sorteio no Campo do Maquiaí. Eu vim de Veracruz, né, com 3 filhos, era um sonho, pagava aluguel, e o sonho de ter a casa própria estava, né? De ficar um dia inteiro no sol quente, a gente conseguiu, né, ser sorteado. É emoção grande, né? E para mim, ter a casa própria, ter onde colocar os filhos, né? Pagar aluguel, não ia ser difícil. E então a gente veio para Marília, né? Eu vim de Veracruz, como eu trabalhava no comércio aqui em Marília, no setor alimentício, já há mais de 15 anos, então eu poderia estar participando de sorteio no município de Marília. Então isso aconteceu, eu vim para cá. Uma alegria imensa, né? Ter onde colocar os filhos, ter um teto para eles estar ali vivendo, para lá eu moro, no que é meu, tem onde colocar meus filhos. A partir do 3º ano que a gente estava ali, aconteceu um fato que foi feito um tipo de uma perícia ali e já constatou desde o início os probleminhas de estrutural, rachadura de parede, por dentro dos apartamentos. Como ali foi feito, 2 empresas que fez ali, a SAT e a Menin aqui de Marília. A SAT, no entanto, é uma empresa do Rio de Janeiro, dividiu ali metade cada um, né?
E eu caí nessa construção da SAT. Foi quando que eu não participava ainda da liderança, assim, sempre cada bloco, assim, tinha um líder, né? Tinha um senhor lá que eles participaram, infelizmente faleceu. Eles foram atrás, né, do seguro, né? E essa SAT, o que ela alegou? Abriu falência e não pôde nos atender. Então, como abriu falência, foi se passando o tempo, né? Em 2010, voltou, né? Começou a aparecer mais rachadura na parede. Tem no jornal, tenho como provar isso, tem um folheto do jornal e tudo. Começou a aparecer trincaduras na parede. A Ciregal foi pessoas, né? Na Ciregal questionar, eles negaram, mas mandaram uma equipe lá e foram fazendo uns remendos, né, por fora, nas colunas, infiltração na parede que vazava muito pro quarto. Tem apartamento ali que a divisa, né, de um apartamento para o outro, que era tudo junto, então tinha parede que dividia os apartamentos, tinha espaço ali que passava até uma mão, entendeu? De cima a baixo. E o encanamento deles, como eu em 2004, me promoveram, né, o pessoal do bloco, me elegeram como subsíndico, eu não queria. Mas aí eu pude acompanhar, né, desde 2004, e fui, como eu sou eletricista, eu dava manutenção, bomba, e tinha muito rompimento de água, né, assim, por baixo, vazão. O que eu descobri era cano de ferro, não era cano de PVC, irregular, porque os canos cano de ferro, o que acontece? Ele em contato com a terra, ele corrói, certo? Ele corrói e começa a dar infiltração por baixo dos prédios. E pensa na construção da SAT. Até no meu bloco a gente mudou, né? Eu e um rapaz lá, né, mudamos o encanamento da caixa d'água do reservatório para subir para o prédio. A gente trocou, a gente colocou de PVC de alta pressão. Mas aonde a SAT fez toda essa construção da SAT, ela tinha esse problema de cano, né? De ferro, então corroía, rompia e vazava a água, né? Elas iam para debaixo do bloco. A gente percebeu que nesse bloco do C, as externas, onde ficavam as bombas, que se queimava muita bomba ali, né? Então a gente começou a observar e a gente percebeu que quando a gente ia lá trocar a bomba, sugava aquela água com a bomba sapo, aquela água dentro de 15, 20 minutos ela voltava, ela brotava de baixo, né? E não vencia trocar a bomba ali. Até tem o pessoal fala muito, né, de uma nascente ali de baixo, né? Pega ali do bloco do A, o A3, aí sai ali por baixo do bloco D, do bloco F ali, sai, né? Então ali embaixo tem uma nascente. Tem moradores da vila aqui do lado da Maria Angélica que fala que quando não tinha a Ciregal aí e acabava a água da rua, eles vinham pegar água nessa mina aí. Então aí, com esse problema dessa mina, dessa nascente e o pessoal fazendo a ligação, encanamento de ferro, o que foi acontecendo? Foi corroendo esse cano e a água ia para baixo dos prédios, aonde que começou essas trincas na parede, tudo, e tanto é que, né, em 2010 que começou esse problema, que o pessoal correu atrás da Ciregal, e eles negaram, né? Negaram, e foi parando. Aí parou, negou, parou, depois voltou, 2015, né? Que deu esse vendaval aí, que aconteceu tudo aquilo, e foi aonde que as meninas começaram a levantar esse processo, correr atrás, né?
para solucionar. Entregaram ali tudo aberto, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha grade, então a gente foi fazendo. Então foi assim, os apartamentos também foi entregue tudo sem piso, tudo no cimentão ali. E a gente tinha muito problema de síndico, né? E a gente não conseguia ali, que era uma bomba para abastecer 60 famílias. E nesse meio tinha um pessoal ali que infelizmente não gostava de pagar, não tinha compromisso. Aconteceu que nem a própria CDHU, né, entregou ali. Foi uma luta isso para a gente resolver a questão do CNPJ, que é 5 condomínios e só tinha um CNPJ. Depois o pessoal correu atrás, conseguiu desmembrar, mas não tinha nem divisão de condomínio. Você entrava no primeiro, você saía lá no 5º condomínio. Então, se virou ali um labirinto, né? E foi a CDHU colocando pessoas ali, famílias também, né? A família não tem culpa que eles foram colocando ali, né? Se foi lá e eles colocaram, a ordem veio deles, né? Essas pessoas não têm culpa. E foi chegando num ponto que não tinha mais condições de estar pagando, né? E no meu bloco eu conseguia manter, porque se tinha ali no começo, manteve umas famílias desde que se pegou comigo desde o início. E a gente lutava ali, é o básico, né? Se cobrava ali no início, começou com R$10 de condomínio, foi para 15, 20, até por último agora, a R$30. Então era para quê? Para pagar a conta de água, né, e energia, né, que vinha e a bomba usava essa energia, então tinha que pagar. A gente conseguia pagar, né, mas em volta, né, foi crescendo aquela bola de neve de não pagar, e eles colocando famílias ali e não emitindo documento nenhum para essas pessoas. E alegando depois, dentro do processo, que as meninas estão vendo, correndo atrás, que era culpa dos moradores. Em parte sim, mas a parte mais grave, tudo começou lá atrás. Se eles colocam uma administradora de condomínio ali, quando entregaram os apartamentos, se eles colocam uma administradora de condomínio, um departamento jurídico, aquilo ali não estaria nessa situação hoje, né? Não chegaria a esse ponto, porque teria um controle de pagamento das contas. E agora você vê 5 condomínios ali, são 880 famílias, e tudo aberto, não tem portaria, não tem nada. Como que vai administrar? Eles tentaram, colocaram 2 administradoras ali, mas foi assim, só para reeducar as pessoas para conviver em condomínio, né? Que é bem diferente do que você morar numa casa particular. Agora, o que eles falavam pra gente? Você vai ter que correr atrás, e você mora aqui, você vai ter que dar a cara a tapa para receber, para pagar as contas. Mas como assim? Sem a gente não ganhava um tostão para isso, tá? Para fazer todo esse trâmite aí. Mas assim, foi tendo um descontrole total e não deu para segurar mais, né? Tanto é que chegou aí no que chegou, né? Como já disse, né? 3 filhos de Veracruz, cresceram aí, graças a Deus, e tenho boas lembranças daí. É uma vida, né? 25 anos aí dentro. Então, pra gente a gente não consegue ver aquele do jeito que está agora. A gente chega a uma decepção total, né? Mas assim, eu creio que agora a gente vai conseguir voltar ao normal. E concluindo um pouquinho aqui, meus filhos cresceram tudo aí dentro, né? Hoje um está no 3º ano de direito, o outro também, né, um bom emprego, com filhos, a minha filha, a caçula, também fazendo uma faculdade aí. Então, ali dentro, é família, né? É uma família, uma vida. Você vê onde você criou seus filhos ali dentro, né? Você quer
A gente luta com unhas e dentes para que volte, né? Que volte do jeito que parece que as coisas vão acontecer, vai ser bem assim, organizada, né? Um negócio bem feitinho, e eu creio que vai ser bom para todo mundo. Sabe-se de vários projetos que o próprio governo tem feito para a população em relação a moradias. E muitos esperam que da moradia digna, né, uma moradia popular, vamos dizer assim, que esteja dentro do conformes de cada um. A gente percebe que tem que ter organização no local, segurança, facilidade para transporte, não é isso? Isso é importante para todo mundo. Outra, uma boa estrutura daquilo que é, como é feito, divisórias, espaços para diversões, porque existem crianças, existem adolescentes, então moradia digna para mim tem que ter toda essa composição. Aí é necessário que esteja bem organizado, segurança, como já foi dito. E em relação à parte financeira, por ser pessoas de baixas renda, então esse valor, o valor que teria que estar dentro, ajustado dentro do orçamento de cada um. Porque sabe-se que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, o salário mínimo é R$ 1.518. Outros já falaram aqui que é a prestação, é a luz, é a água, é imposto, não é? É o condomínio. E se for fazer um resumo de tudo isso junto, dá praticamente quase em cima do valor do orçamento e do salário mínimo. Então prejudica bastante a vida dessas pessoas. Então teria que se pensar uma forma de agradar a todo mundo, né? Quem está fazendo e quem está recebendo. Então, minha história iniciou em 98, foi quando foi entregue os apartamentos ali. E eu me separei em 2000, primeiro casamento meu, e eu fui morar lá. O apartamento não era meu, peguei de terceiro do meu sobrinho que morava ali. E de cara eu gostei do apartamento, porque o meu apartamento, as janelas do quarto dá para a rua. Não tem, não tem outro quadro de bloco que, né, eu gostei por causa desse fato. E gosto muito de lá. Sempre morei ali desde 2000, vamos dizer assim. Já enfrentei vários problemas também, até mesmo com meu sobrinho, na época que tinha IPTU, tinha prestações atrasadas, eu tive que assumir tudo sozinho. Então foi um início duro também, não foi fácil. Porque eu tinha acabado de me separar, não tinha móveis, não tinha nada. Foi só com o corpo e a roupa que eu estava. Não tinha móveis, não tinha nada. Nem alimentação direito eu tinha. Dormi por 3 meses no chão. Não tinha cama, não tinha nada. Mas eu prefiro me separar do que fazer uma tragédia, vamos dizer assim, né? Porque muitos separam e acabam fazendo tragédia. Eu não fui esse tipo de pessoa e não tenho esse espírito. Então vamos aguentar por aqui. Eu já era aposentado na época, então vivi da aposentadoria. Até eu me ajeitar, comprar móveis, comprar alimentação, essas coisas não foram fáceis.
pagar as prestações. Aqui, o acordo que eu fiz aumentou na época na CDHU em 120 parcelas, era 300 parcelas, foi para 420. Então não foi fácil, mas sempre gostei dali. Ajeitei, eu mesmo pintei na época, deixei bonito. Eu gosto das coisas limpas, né? Não sou desorganizado. Fiz tudo certinho. Até os vizinhos passavam, perguntavam se eu tinha esposa, essas coisas todas. Falei, não tenho esposa nenhuma, eu que faço tudo sozinho. Não, mas é muito perfumado aqui o corredor. Falei, não, eu que limpo. Fazia assim, então foi construindo aos pouquinhos ali, foi bom. Gostei muito. E os problemas foram aparecendo depois, como já foram ditos, né? Em 2003 eu fiquei como síndico por 2 anos, até 2005, nos blocos onde nós morávamos. Muito problemas, é como o Valdeci mencionou lá, que muitas pessoas não pagavam o condomínio. Começou com 10, foi para 12, foi para 15, o último foi acho que de R$30. Era difícil para arrecadar esse dinheiro, para poder fazer alguma coisa. Eu não tinha nenhum benefício, porque eu não ganhava nem um centavo por isso, mas fazia com carinho. Então era ali, tinha que o bloco MNOP, né? Eram 4 blocos que eu cuidava. Tinha problema com água, as bombas d'água davam problema, tinha que arrumar. Eu fazia o maior carinho do mundo. Tive problema com moradores. 9 blocos tinha. Estão me corrigindo, né? Então, na verdade, foi uma luta. Né? O que nós conseguimos mexer foi o P1, P2, P3. Mexemos, o que nós mais arrumamos foi esses daí. Os outros não tinham condições de poder contribuir ou coisa assim, mas era difícil. A água mesmo na época, teve uma época, né, que por ser uma bomba só, para dividir para 60 pessoas, né, no caso, poucos pagavam. No caso, cada bloco de 20 pagavam 6. Então estava tendo um problema muito sério na época. Aí eu fui até a UDAI, conversamos lá se tinha como ratear entre as pessoas. Já que não tinha como colocar um relógio para cada um, vamos ratear isso daí. E eles aceitaram a ideia, pegaram o nome de cada um dos moradores e faziam a conta particular. É R$600, vamos ratear por 20 pessoas, vai dar o quê? Né? X para cada um. Então foi umas vitórias que nós fomos conseguindo. E aí depois a CDHU tinha compromisso com a gente de 98 no contrato, rezar que eles tinham 5 anos de compromisso com a gente caso ocorresse alguma coisa. Mas foi em 2003 na verdade que terminou esse compromisso deles. Mas no fundo sempre existe umas brechas, né? Que eles teriam que cumprir, acabavam não cumprindo. E a gente passava por necessidade por causa disso. A preocupação nossa em relação, quando surgiu todo esse problema esse risco de desmoronamento, essas coisas todas, foi grande, porque a gente sabe que se um tombar, vai tombar todos. Está mexendo com terra, né? E menciona que ali embaixo, na estrutura, existem minas d'água. Então a preocupação nossa era muito grande. E o fato, por mais que nem todos tinham condições de fazer melhorias no apartamento, o meu mesmo não tinha piso, tinha um carpete bem fininho, né? E para não ficar totalmente no chão. Aí eu falei, como é que nós vamos fazer agora, né? Melhora ou não melhora? A gente fica naquela, né? Será que a gente faz algum benefício ou não faz? Será que vai tirar a gente daqui mesmo? Então, na verdade, essa é a preocupação que ficou na época. Mas estão aí lutando as pessoas da liderança. Inclusive, na época, eles precisavam de uma documentação para levar no Ministério Público, eles procuraram eu. Vamos fazer essa documentação, vamos levar lá e ver o que resolve. Se for para benefício de todo mundo, a gente vamos para a luta, né? Vamos correr atrás. Foi onde aconteceu. O Ministério Público colocou na prática que todo mundo sair dali. Isso eu acho que por mão de juiz, essas coisas, né? E tomaram essa decisão. Muitos foram a favor, outros foram contra, né? Vai tirar da gente, que a gente vai para onde? Essa questão da ajuda social hoje, que eles pagam R$1.000 por mês, né? Começou com R$600,
agora está R$ 1.000. Mas mesmo assim, cada um queria o seu cantinho, que é o seu cantinho ali. Eu, por exemplo, o meu já está quitado. Aí fica nessa história, será que eles vão mesmo fazer alguma coisa? Será que eu vou receber alguma coisa de volta por isso ou não? Existe a lei, a gente tem que correr atrás. Mas essa questão de não estar totalmente estruturado para a gente morasse, a gente tinha que fazer tudo por conta, né? Ou é diferente desses outros condomínios que são entregues agora, é tudo já com piso, né? Tem garagem própria, ali nem garagem tinha, nem todos tinham garagem. Então por isso que acho que foi avacalhando, né? As pessoas começaram a desanimar e ficou nessa história toda, mas a gente tem a esperança de ter isso de volta de novo.